uma aula. Nessa aula nós vamos abordar um pouco sobre rochas. Nas primeiras aulas nós falamos sobre as estruturas da Terra. Falamos sobre a estrutura interna e falamos sobre a estrutura externa. Então nós abordamos tudo sobre a formação da Terra até então. Agora nós vamos abordar aquilo que está na superfície da Terra. O que é isso? Todas as rochas. E a gente vai abordar como elas são formadas e quais os tipos que existem. Mas antes de falarmos sobre os tipos de rocha, temos que definir o que é rocha. Então, o que vem a ser uma rocha? A rocha nada mais é do que um sólido natural que passou por um processo geológico. Esse processo varia de acordo com a temperatura e pressão e profundidade em que ele se encontra. E todas as rochas têm um agregado de minerais. Yasmin, o que é um mineral? O que vem a ser um mineral? O mineral é tudo aquilo que não é derivado de animal ou vegetal, ou seja, é um material inorgânico. E a partir da quantidade de mineral, as rochas podem ser definidas de duas formas: monominerálica, quando ela possui apenas um tipo de mineral, e poliminerálica, quando ela possui vários tipos de minerais. Ou seja, se ela possui dois tipos de minerais, a gente chama ela de poliminerálica. Os minerais presentes em uma rocha podem ser então classificados como essenciais ou acessórios. Qual é a diferença de um para o outro? Os minerais ditos como essenciais são aqueles que definem a natureza da rocha. Os acessórios são aqueles que estão presentes na rocha, só que em baixa quantidade, não afetando então sua classificação. Então agora vamos para os tipos de rocha. As rochas são divididas em três tipos básicos: rochas sedimentares, temos rochas magmáticas ou ígneas e rochas metamórficas. Cada um desses grandes grupos tem uma subdivisão, e a gente vai falar um pouco sobre cada um deles agora. Vamos começar falando sobre rochas magmáticas ou ígneas. Então, quando vocês forem pesquisar na literatura, inclusive nos links que eu vou deixar de referência aqui nesse vídeo, vocês vão perceber que existem estudos em que aparece escrito rochas magmáticas e existem estudos que aparece escrito rochas ígneas. Nenhum dos dois está errado, são duas nomenclaturas para o mesmo tipo de rocha. Como que ocorre a formação então dessas rochas? Rochas magmáticas são formadas pelo magma presente no manto. Nós falamos sobre o manto em outra aula. Falamos que o manto ele tem uma parte sólida e uma parte fluida. A parte fluida do manto é chamada de magma. Ele pode sair do manto e passar para a crosta terrestre, podendo até chegar à superfície. Quando isso ocorre, nós passamos a chamar o magma de lava. Já ouviram falar desse nome, certo? Lava é comum em vulcões, em erupção principalmente. Mas existem formas do magma chegar à crosta sem ser por um vulcão. Irão existir formações na crosta terrestre que irão permitir a passagem desse magma formando a lava. Porém, até o momento, o principal local em que ocorre essa saída de magma são em vulcões. Como que a gente define magma? É basicamente a fusão de uma rocha. Fusão é quando você derrete uma rocha em altas temperaturas e ela vira uma espécie de fluido, ok? As rochas, então, vão ser formadas a partir do momento que a lava, ou seja, o magma saindo pela superfície terrestre, entra em contato com o ar. Quando ele entra em contato com o ar, ela solidifica. Existem dois tipos de rochas formados a partir do encontro da lava com a superfície terrestre. Temos então rochas magmáticas intrusivas, também conhecidas como plutônicas, e temos rochas magmáticas extrusivas, também conhecidas como vulcânicas. Qual a principal diferença desses dois tipos de rocha? As rochas intrusivas, elas não são formadas na superfície terrestre, elas são formadas no subsolo. Ou seja, o magma ele chega a passar pela crosta, mas ele não chega à superfície terrestre. Ele fica alojado em câmaras magmáticas. O magma, quando fica alojado nessas câmaras, ele sofre cristalização, formando rochas. Um grande exemplo desse tipo de rocha é o granito. As rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas são formadas em contato com a superfície, ou seja,
elas são expelidas pelo vulcão ou por outras fontes. Elas são expelidas para a superfície da crosta terrestre e nesse momento elas entram em contato com o ar. Ao entrar em contato com o ar, ela solidifica. Não é um processo muito rápido, ela pode demorar um certo tempo para se solidificar. Entretanto, é um dos processos que mais acontecem em vulcões. Além disso, esse tipo de rocha também pode ser encontrado no momento da erupção, quando o vulcão lança rochas na atmosfera. No momento que ele lança essas rochas, elas já são formações vulcânicas e elas podem ser encontradas também já solidificadas, ok? Um grande exemplo desse tipo de rocha é o basalto. Além disso, essas rochas podem ser classificadas de acordo com o tamanho do grânulo, ou seja, o tamanho do mineral encontrado. Quando o mineral é pequeno e difícil de verificar a olho nu, ele é chamado de afanítica. Isso é comum em rochas extrusivas. Já quando os grânulos são possíveis de verificar a olho nu, como no granito, por exemplo, essas rochas são denominadas de faneríticas, porque você consegue observar os grânulos, as separações dele a olho nu. Existe um terceiro tipo de rocha magmática, chamado de rochas hipoabissais. Essas rochas são encontradas entre as formações vulcânicas e as formações plutônicas. O maior exemplo desse tipo de rocha é o diabásico. Além disso, as rochas magmáticas têm outras classificações. Por exemplo, elas podem ser classificadas, como eu já disse, pelo tamanho do grânulo, pelo tipo de mineral e pela química da rocha. Esses são só alguns exemplos, existem outras formas de classificar. Vamos para o segundo tipo de rocha? Pessoal, então, para a aula não ficar muito extensa, esse vídeo será dividido. Nos vemos na próxima aula.